Boa noite. Feliz Santo Sábado. Falando aqui para vocês, para nossos convidados, nossos amigos que nos visitam, sejam bem-vindos mais uma vez. E nós costumamos cumprimentar o nosso outro irmão na sexta-feira após o pôr do sol. Para nós já é Santo Sábado. Então assim, por isso nós estamos falando para vocês feliz sábado, né? Que Deus nos abençoe, que Deus seja louvado, né? Muito bem, uma semana corrida, né? Semana cansativa. E aí a gente chega na sexta-feira, é mais corrida ainda, né? Vocês já perceberam que na sexta-feira para nós é mais corrido? É mais corrido, né? Parece que as coisas, parece que você olha para o relógio, é 8 horas. Quando você olha já é 10 horas, né? É a corrida dos compromissos, né? Da preparação do Santo Sábado, de receber o Santo Sábado. Amigos, nós no sábado, na sexta-feira, nós costumamos se preparar. Então, a gente acelera nossas atividades para que no pôr do sol nós estejamos já a ponto ali de chegar em casa e fazer o culto para receber o sábado, né? Então, para nós é um dia muito especial, já começando na sexta-feira. E queremos aí agora, lembrando os nossos amigos, quem trouxe visitas? Quem trouxe visitas? Tem visitas no nosso meio? Muito bem, cadê o nossos amigos do Banco Central aí, ó? Estão afiados. Olha ali, Banco Central, ali tem visita. E aí nós vamos dar aí, porque trouxe visita, já ganha o dinheiro. Olha, Banco Central hoje, vamos pagar 200, tá? Por visita, tá bom? Anota o nome das pessoas aí, tá bom? Para que a gente depois possa estar passando isso aí. Esse dinheiro do qual nós estamos falando é para o dia do leilão. No dia do leilão, no último dia, nós vamos fazer um leilão aqui. Já tem esses brindes, mas se Deus quiser, vamos ter mais brindes. E vão participar as pessoas aí que têm o dinheiro para participar. Mas no dia, professor, quanto é que vai valer vamos dizer, o ventilador? No dia, o leiloeiro que vai estar passando aqui, ele vai começar com um lance. Mas, professor, eu não vim nas noites e eu não peguei o dinheirinho. E agora? Mas eu tenho aqui R$50. Eu posso participar? Não pode participar. Só vai poder participar aqueles que têm o dinheirinho daqui, registrado pelo nosso Banco Central aqui. Porque esse dinheiro é sinal que você participou, que você trouxe visitas, então você ganhou. Leu a Bíblia? Ganhou. Leu o versículo da Bíblia? Ganha. Trouxe visita? Ganha, professor. Aqui é assim, né? Então, com esse dinheiro, que a gente vai produzir mais ainda, é que vão poder participar do grande dia, do grande leilão. Muito bem, estou feliz por estar mais uma vez aqui com vocês, para a honra e a glória do nosso Deus. Deixa eu só atualizar aqui meu telefone só um minutinho, para que a gente... Mas lembrando que nós começamos... Alguém lembra da primeira lição? Do que se tratava? Horóscopo infalível. Olha aí, Banco Central, pega o nome dessas pessoas aí, tá? Horóscopo infalível, né? A segunda noite, alguém lembra o que estava falando? O que nós falamos? Os títulos, né, na verdade, né? O telefone encheu aqui também. Mas muito bem. Então nós tivemos aí a primeira noite, né? Horóscopo infalível, né? Muito bem. Na segunda noite nós tivemos o quê? Nós tivemos aí a luz da Bíblia, a lição de número 2, que falava de quê? De uma guerra. Muito bem, olha isso, pessoal, atenção, hein? Falou sobre a grande guerra, né? Uma guerra que começou, na verdade, no céu. Anota o nome das pessoas para que depois a gente vai estar passando o dinheirinho aí para eles aí, tá bom? A terceira noite nós
na terceira noite, nós estudamos sobre o quê? Nós estamos recapitulando, porque agora nós estamos na reta final, estamos nos últimos dias, né? Nós estudamos sobre as armas do Cordeiro. Olha só que maravilha, né? Como Deus nos protege, a maneira que Deus nos guarda. Então nós estudamos sobre as armas do Cordeiro. E Deus, quando nós usamos essas armas, nós somos, além de sermos abençoados, nós também somos protegidos. E aí na quarta noite, nós estudamos sobre também as armas. Olha aí, Banco Central, muito bem, as armas do dragão, né? As armas do dragão, as armas que ele utiliza para prender, escravizar a pessoa no erro. Então, nós estudamos aí sobre as armas do dragão. Muito bem, na quinta noite nós estudamos sobre alguém lembra? Alguém foi... Quando alguém, eu vou dar aqui uma pista, né? Quando alguém, na verdade estaria já falando o título, mas... Não entendi. É o próximo, mas antes do resgate teve o sequestro. Muito bem, olha aí, Banco Central. Maravilha. Muito bem, então nós tivemos o sequestro, né? E aí na próxima noite, já falando, ela respondendo aqui, né? Nós tivemos o resgate. O resgate, Deus enviou o seu único filho. Satanás resgatou o mundo, resgatou o planeta. Aliás, perdão, sequestrou o planeta através de Adão e Eva. Entregaram de bandeja, como diz o outro, né? Na linguagem dos jovens. Entregou de bandeja. E aí agora Satanás exige que alguém pague esse resgate. Queridos, humanamente não teria como e não tem como pagar esse preço. E agora Cristo se ofereceu em resgate, morrendo na cruz do Calvário, para que assim nós pudéssemos ter a vida eterna. Ou seja, Cristo pagou o preço, né? Pagou o preço do resgate. E na próxima lição nós estudamos sobre o quê? Alguém lembra? Passando aqui. Nós tivemos o sequestro, tivemos o resgate. Na lição anterior, alguém lembra? Que nós estudamos na lição anterior? Foi falada. Agora nós estamos aqui bem adiantados. Eu dei um pulo aqui para a gente... Nós tivemos a lição 11. Lição passada, né? E o que é que essa lição tratou? O que é que a gente falou? Você quer ser próspero? Né? O título da lição foi Como ser próspero neste mundo. Se nós queremos ser próspero na nossa vida, nós temos o que tem que ser o quê? Fiel a Deus. Então, se nós somos fiéis a Deus, Deus também é fiel para conosco. Amém? Muito bem, e hoje, tratando da lição de hoje, os dons do Espírito Santo. Olha só que maravilha. O que é o dom do Espírito Santo para a gente entrar aqui já bem acelerado? Os dons do Espírito Santo é dado a cada um de nós. Então, não sou eu que tenho um dom. Não sou eu que tenho um dom. Mas no momento que nós nos entregamos a Cristo, que nós somos batizados, a Bíblia diz que o Espírito Santo agora dá o quê? O dom para você. E nós temos pessoas aqui que têm o dom da gentileza, de receber, boa noite, seja bem-vindo. É um dom de Deus. Temos dom de pessoas que eram tímidas, que não cantavam nem em casa, mas agora passa o quê? A cantar e louvar a Deus, né? É um dom que Deus dá. Tem outras pessoas que Deus usa, que dá o dom de pregadores, pastores, né? E eu falo para vocês o seguinte, eu era muito tímido. Se alguém chegava em casa, quando eu era criança, eu me escondia. Olha só como é que é. E assim, no decorrer da minha vida, eu era tímido também. Meus amigos, irmãos e meus amigos que nos visitam, vou falar uma coisa para vocês. Quando eu entrei nas águas batismais, que eu saí de lá, sou esse tagarela até hoje, não paro de falar.
O dom do Espírito Santo, o dom que o Espírito Santo me deu, foi de levar a mensagem, de falar. Eu que era tímido, que me escondia atrás da porta quando chegava a visita. E engraçado, quando alguém chegava em casa, eu lembro, eu entrava no quarto e só saía quando as visitas iam embora. E as pessoas falavam, cadê o Elvis? Ah, está lá dentro do quarto, trancado. Entendem? Os dons não são nossos, mas é Deus que nos dá os dons quando nós nos entregamos a Ele. Dom de pregadores, dom de evangelistas, dom de pastores, dom de cantores, e dons da gentileza, da pessoa receber alguém, o dom da sonoplastia, são dons que Deus nos dá. Meus queridos, então esses dons que Deus nos dá, é para nos unirmos e assim levarmos a mensagem de Deus às outras pessoas. Esse dom do qual Deus me deu, eu não posso usar em meu benefício. Muito bem, vamos agora entrar aqui nos dons. E eu lembro que alguém chegou e falou assim, olha, porque fulano foi pregar na igreja dele, e ele cobrou ele cobrou um cachezinho para ir pregar na igreja. Eu falei, mas que coisa. E ele falou, a pessoa falando comigo, falou assim, mas na tua igreja não é assim? Eu falei, não. Lá ninguém é salariado, ninguém recebe, nós fazemos por amor a obra de Deus. Mas não paga, se a pessoa for pagar. Não, lá não tem isso não. Mas também você não pode chegar dizendo que vai pregar lá. Você tem que ser usado por Deus. E a pessoa, nossa, mas na igreja do fulano, ele cobra para levar a mensagem. E vocês sabem que isso acontece em vários lugares, né? A pessoa vai para uma igreja e ele cobra um cachê para ir para pregar. Queridos, os dons é dado por Deus. Eu não posso usar em meu benefício. E Deus, no decorrer da história da humanidade, o desejo de Deus era sempre falar com o ser humano, estar face a face. Deus falava com Adão e Eva todos os dias, face a face, porque Deus o criou. Queridos, agora quando o homem pecou, agora começou a ter um abismo, uma barreira entre Deus e o ser humano. Porque a Bíblia diz que o pecado nos faz separação de Deus. E agora Deus começou a usar, já que agora não poderia mais falar face a face, porque o homem morreria, e morre, se for falar com Deus agora. Mas quando nós formos transformados, quando Cristo voltar, que nós fomos transformados, e aí sim nós vamos poder falar com Deus face a face novamente. Mas até então, Deus tem procurado meios de falar com o ser humano. E Deus tem usado profetas. Deus no passado usou profetas para falar com o seu povo. E agora Deus deu os dons para alguns de sonhos. E Deus deu dons, o Espírito Santo deu o dom para visão. Ele via antes de acontecer. E essas pessoas foram chamadas de profetas. Profeta de Deus. E Deus, queridos, sempre buscando falar com o ser humano. A vontade de Deus era que Ele estivesse aqui presente. E nós pudéssemos falar face a face com Deus. Mas o pecado nos separa de Deus. Os nossos pecados nos separam de Deus. Por isso Cristo veio e morreu em nosso lugar. Porque nós mesmos não poderia pagar o preço do resgate. Muito bem. E Deus tem se esforçado muito para falar com o ser humano. E Deus usou os profetas no passado. E Deus, agora temos a sua palavra para falar conosco. Você quer falar com Deus? Abra a Bíblia. E Deus fala com você. Você quer ouvir a voz de Deus? Se ajoelhe e ore. Quando nós nos ajoelhamos, nós estamos falando com Deus. Quando nós abrimos a palavra, Deus está falando conosco. Queridos, Deus tem se preocupado
no decorrer da humanidade em salvar o ser humano. Por isso ele usou os profetas, para que esses profetas fossem mensageiros de Deus, para levar essa mensagem até nós. E hoje nós temos, através da Bíblia, a palavra de Deus, que Deus fala conosco, e essa palavra do qual tem nos preparado para a vida eterna. Muito bem, vamos abrir nossas Bíblias, falando hoje sobre os dons. E como a gente falou, como eu falei agora há pouco, Deus, o Espírito Santo, dá os dons para nós, para que assim nós possamos desenvolver esses dons para a honra e a glória de Deus. Amém? Muito bem, vamos abrir a Bíblia em Amós. Alguém abre a Bíblia em Amós 3, versículo 7, e outra pessoa pode abrir Números 12, versículo 6. E a pergunta é: quem são os porta-vozes de Deus para o seu povo? Quem são essas pessoas? Alguém que encontrar, por favor, pode ler. Primeiro está em Amós 3, versículo 7, e depois nós vamos para Números 12, versículo 6. Vocês viram que Deus não vai falar, não vai fazer algo sem primeiro avisar a humanidade. E Deus agora usa quem? Um profeta para falar do seu amor ou da sua mensagem para o povo. Em Números 12, versículo 6. Palavras. Se entre vocês há uma profeta, eu, o Senhor, em visão me faço conhecer a ele, ou falo com ele em sonhos. Muito obrigado. Então Deus agora, quem são os porta-voz de Deus para o seu povo? Então nós temos o povo de Israel no passado, e sempre que Deus queria falar com o seu povo, o desejo de Deus era estar presente com o seu povo. Mas como nós falamos, os nossos pecados nos separam. E agora Deus pega pessoas especiais, pessoas que se dedicam a Deus. E esses homens são chamados de profetas. Esses homens eram homens consagrados, do qual Deus falava por seu intermédio, através de visão ou sonhos. E Deus queria dar um recado para o seu povo. Deus falava, olha, usava o profeta, e o profeta lá e dava o recado para o povo. Então Deus teve, no decorrer da história da humanidade, Deus teve homens santos, que a Bíblia considera homens santos, profetas, que falaram da parte de Deus, ou seja, movido pelo Espírito Santo de Deus. Muito bem, vamos agora para Mateus 24, 11. 24, 11. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão em muitos. Muito obrigado. A Bíblia está falando aqui agora, existe falsos profetas? Existe falsos profetas? A Bíblia está dizendo, à luz da palavra de Deus, à luz da palavra de Deus, a Bíblia diz que existe falsos profetas. E a Bíblia diz que nós temos que tomar cuidado, porque essas pessoas de falsos profetas, eles se enganarão a muitas pessoas. Quem são os falsos profetas? Falso profeta é uma pessoa que se diz ser o porta-voz de Deus e fala uma profecia e essa profecia não vai se cumprir. Por quê? Porque essa profecia não é de Deus. Queridos, vocês podem até pesquisar na internet, mas tem lá uma mensagem de um pastor que ele foi na rede social e fez uma profecia. A profecia dele é que iria ter 7 dias e 7 noites de escuridão, e que os demônios iriam andar na rua, e as pessoas teriam que se esconder dentro de casa. Foi uma profecia. Ele se dizendo porta-voz de Deus. E agora, essa profecia não se cumpriu. Ele marcou uma data, e nesse dia não aconteceu nada. No outro dia, ele foi na rede social,
e falou o seguinte: queridos, eu vim aqui me desculpar de vocês, porque ele fez uma profecia que não se cumpriu, e ele agora acusa Deus de não cumprir a profecia. E no vídeo ele fala assim, que Deus teria mentido para ele. Queridos, Deus não mente. Nós temos que tomar cuidado, na luz da Bíblia, que as pessoas se passam... Muito bem, foi isso mesmo. Muito bem, isso é verdade. Ele foi usado por uma outra pessoa que não foi Deus. Então agora, a Bíblia diz que nós temos que tomar cuidado com essas pessoas, porque essas pessoas falarão profecias que não é da parte de Deus. E a Bíblia diz que nós temos que tomar cuidado, porque ainda assim enganarão o quê? A muitas pessoas. Queridos, vocês já ouviram falar no Brasil que tem um Cristo, né? Rei Cristo, né? Cristo, não sei o que lá, Cristo. Henri Cristo, muito obrigado, meu irmão. E ele já foi em vários programas de televisão, já foi e vive nas redes sociais. E ele se considera o próprio Cristo. Queridos, a Bíblia diz que nós temos que tomar cuidado com os falsos cristos e com os falsos profetas. Em outros países também tem outros falsos cristos. E agora, por último, uma mulher dizendo ser a reencarnação. Olha aí, muito obrigado, é esse mesmo. Ó. Olha só, esse senhor, ele fala que ele é o Cristo. Queridos, nós temos que tomar cuidado para não deixarmos nos enganar. E você sabia que ele tem vários seguidores? Tem várias pessoas seguindo esse homem. Como tem vários falsos profetas. E agora, por último, uma mulher dizendo ser a reencarnação de Cristo. Agora foi demais, né? E ela diz, e nossa, lá na cidade onde ela está, nos Estados Unidos, lá, já tem mais de 20 mil seguidores, mais de 20 mil pessoas seguindo essa mulher. E ela se dizendo ser o Cristo reencarnado. Queridos, o que a Bíblia tem para nos falar é que nós temos que tomar cuidado com esses falsos cristos e esses falsos profetas. Porque a Bíblia diz que muitas dessas pessoas enganaram muitas pessoas. E sabe por que essas pessoas são enganadas? Porque as pessoas não estudam a Bíblia, não têm a luz da Bíblia. E quando nós estudamos a Bíblia, o Espírito Santo de Deus nos revela aquilo que Deus tem para nós. Então, à luz da Bíblia, nós temos que estar o quê? Atentos com essas pessoas que vivem enganando, se passando por falsos cristos, se passando também por profetas de Deus. Pessoas que se titulam ser porta-voz de Deus. Mas à luz da Bíblia nós vamos descobrir quem são essas pessoas que nós devemos tomar cuidado, e a Bíblia também diferencia o falso do verdadeiro. Muito bem, vamos abrir nossas Bíblias em Deuteronômio 18, 21 e 22. Como saber se o profeta é verdadeiro ou falso? Como saber? Muito bem, eu posso de repente, né, como muito esse charlatão aí, e aí ele faz uma profecia, e daqui a pouco essa profecia não se cumpre, e aí ele culpa a Deus de a profecia não se cumprir. Pode ler. Desculpa, Deuteronômio 18, 21 e 22. Como saber se esse profeta é verdadeiro ou falso? Tal profeta falar em nome do Senhor e tal palavra se não cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou a tal profeta. Não tenhas temor dele. Muito bem, muito obrigado. Então, se essas profecias que esses falsos profetas falam,
não se cumprir, então eles não estão falando da parte de Deus. A Bíblia diz que eles estão falando de si mesmo, do seu próprio egoísmo. Queridos, um tempo atrás, eu conheci uma pessoa e ele estava muito chateado, porque na igreja dele, alguém se levantou, um profeta, a profetisa da igreja dele lá, uma pessoa que recebe profecias e visões, e falou que ele tinha que se separar da esposa. Já pensou um absurdo desse? Falou, olha, a profecia, a profeta lá teve uma visão e falou que ele tinha que se separar da esposa, cheio de filhos, coitado. E eles estavam chateados pelaquela profecia. Aí ela falou ainda que se eles não obedecessem, eles iam ser infelizes. Porque, na verdade, ele tinha que casar com uma outra mulher e ela tinha que casar com outro homem. Vocês entendem os absurdos? Deus ama as famílias e Deus quer as famílias junto. Como é que Deus vai agora revelar algo que as pessoas têm que se separar? Irmão, isso é puramente, igual o amigo que falou, puro satanismo. Pessoas usando o nome de Deus para destruir as famílias da própria igreja. Então nós temos que tomar cuidados. E a Bíblia diz que se essas pessoas que falam, falam da parte de Deus, e essas profecias não se cumprem, são coisas absurdas, essas pessoas não estão falando da parte de Deus. Estão falando de si mesmo, do seu próprio egoísmo, né? Teve uma situação que um pastor chegou na igreja do outro. Olha só o absurdo. Olha onde leva o engano dessas pessoas. E ele chegou na igreja do outro, pediu a permissão de falar, o outro gentilmente deu, falou, não, tudo bem, pode falar. E ele falou em meio da congregação o seguinte, que aquela igreja agora era dele, que Deus tinha revelado em sonho para ele, tinha mandado ele ir naquela igreja, e que o outro pastor, que era o dono da igreja, tinha que sair, que a igreja agora era dele, que Deus tinha dado a igreja para ele. Quando ele terminou de falar isso, o pastor já pegou ele na gravata, né? Falou, aqui não, vá procurar outra igreja, e expulsou ele dentro da igreja. Vocês estão entendendo como as pessoas usam a palavra de Deus em seu próprio benefício? E agora eles fingem receber visão de Deus, começam a falar como profeta de Deus, sendo que essas profecias são de si mesmas, né? São profecias vazias. Muito bem, vamos agora para, aí mesmo Deuteronômio 13, versículo 1 ao 3. Aí mesmo Deuteronômio, que outro sinal temos de que o profeta não é verdadeiro, mas algo que Deus está nos revelando à luz da palavra de Deus. Se aparecer no meio de vocês um profeta ou sonhador, anunciando um sinal, o prodígio, e se acontecer esse sinal ou prodígio de que ele falou, e ele disser, vamos seguir e adorar outros deuses, esses que vocês não conhecem, não deem ouvidos às palavras desse profeta ou sonhador, porque o Senhor, seu Deus, está pondo vocês à prova para saber se vocês amam o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma. Amém. Olha só, o interessante aqui, a Bíblia diz que se alguém sonhar ou falar, e essa mesma pessoa agora apontar outros deuses, que não é o Deus verdadeiro, o Deus da palavra de Deus, a sua palavra, a Bíblia diz que essa pessoa não é de Deus. E que nós temos que ficar atento, porque nós estamos sendo colocados à prova. Amigos, um dia eu fui convidado por alguém, e ele me convidou para mim na sua igreja. E eu gentilmente fui lá, aceitei o convite. E chegando lá, eles começaram a não usar a Bíblia, começaram a falar e começaram a dançar, e começaram a pular. E daqui a pouco esse meu amigo veio perto de mim, colocou a mão na minha cabeça e falou,
relaxa aí o corpo, e que o Espírito vai entrar. Receba o Espírito. Eu falei, não, eu já tenho o Espírito Santo. Só que não desta maneira. E eu pedi que ele tirasse a mão da minha cabeça. E ele falou, não, aqui assim você vai receber o Espírito Santo. Se você não receber o Espírito, você vai receber outro Espírito e você vai cair. Falou para mim. Falei, tudo bem, eu vou ficar aqui sentado. E teve a festa lá, fizeram muitas coisas, pessoas caíram, pessoas chorando. E eu vi como as pessoas são enganadas. Pessoas que usam a Bíblia para em seu próprio benefício. Queridos, Deus não age dessa maneira. O Espírito Santo, ele age dando os dons. E esses dons que ele dá é para o crescimento da sua obra, para a evangelização deste mundo. Então, nós temos que tomar cuidado. A própria Bíblia diz que nós devemos tomar cuidado com essas pessoas que se levantam dizendo que são profetas, são evangelistas, são pregadores, e que essas pessoas não estão de conformidade, ou seja, não estão com a Bíblia. Eles fazem uma coisa e a Bíblia fala outra. Se a Bíblia diz que é porque é. E como é que uma outra pessoa chega e fala, distorce a Bíblia ao seu benefício? Nós temos que tomar cuidado com esses profetas, se eles falam de Deus ou não. Vamos abrir nossas Bíblias em Isaías 8, versículo 20. O verdadeiro profeta se põe à lei de Deus. O verdadeiro profeta, ele é um seguidor da lei de Deus, ou ele fala assim, não, irmão, queridos, não precisamos mais guardar a lei, porque a lei é ultrapassada. Então vamos lá, Isaías 8, 20. Segundo esta palavra, nunca verão a alva. Olha só, a lei e o testemunho, se eles não falarem de acordo com a palavra de Deus, é o quê? Nunca verão a Deus. Vocês lembram de Mateus, que a Bíblia diz que naqueles dias muitas pessoas vão dizer, Senhor, nós não fizemos milagres em teu nome? Senhor, nós não profetizamos? Senhor, em teu nome nós não curamos? O que que Cristo vai falar para essas pessoas? Apartai-vos de mim, né? Não conheço vocês. Queridos, são essas pessoas do qual Cristo está falando. Pessoas que se levantam usando a palavra de Deus, se passando por profeta, se passando por pregadores, mas naquele dia Cristo vai dizer para essas pessoas, não vos conheço, porque essas pessoas não falaram da parte de Deus. Pode falar, meu querido. Muito bem. Realmente o que ele está falando, né? É que as pessoas usam a terceira pessoa, que é o Espírito Santo, dizendo que estão falando pelo Espírito Santo de Deus, que na verdade não estão falando de si mesmo. Profecias vazias, sonhos vazios, pessoas interpretando seus próprios querer, se levantam e falam uma profecia em prol da igreja, e sendo que essa profecia não é de Deus. Muito bem, então se essas pessoas não falarem de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a lei de Deus, essas pessoas jamais verão a Cristo, queridos. Porque essas pessoas não falaram da parte de Deus. Essas pessoas estão falando da parte de si mesmo. Muito bem, vamos lá agora, lá para Apocalipse 12, versículo 17. Apocalipse é lá o finalzinho da Bíblia, né? Lá no finalzinho, é o 12, 17. O que é o espírito de profecia? Pode ler. Calma aí. Muito obrigada. Ela levantou aqui a mão, por favor. Vamos dar a oportunidade dela.
Ela levantou aqui, ó. Passa para ela e passa para ela, por favor, tá? Ela levantou a mão para ler. Muito obrigado. Está participando. Deus seja louvado, tá? Muito bem. Ela aqui é do banco aqui, por favor. Obrigado. Muito bem. O que é que a Bíblia diz? Por gentileza. Apocalipse 12, 17. Que a senhora acabou de ler, irmã. Reino, até que se cumpra Apocalipse 12, 17. 12, 17, por favor, perdão. Muito obrigado. Muito obrigado também, irmã. É porque eu repeti porque na hora me deu branco, né? Aí eu já voltei. Lembrando que a gente que tem déficit de atenção é assim, se você não ficar atento naquela situação, quando você passou, você já volta de novo. E aí assim eu tenho que lembrar, porque senão eu não consigo dar continuidade, né? De vez em quando acontece, né? Mas acontece. Mas muito bem, a Bíblia diz que o dragão foi lutar, pelejar contra o restante, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Queridos, aqui está uma característica do povo de Deus. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. E a Bíblia diz ainda que o dragão se irou contra essas pessoas, os que guardam os mandamentos de Deus, e foi o quê? Pelejar, foi guerrear, foi perturbar, né? Como diz o outro, né? Então, ele se irou, o dragão se irou contra as pessoas, o remanescente, aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Então, se as pessoas que se dizem falar movido por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, e a própria Bíblia diz que se essas pessoas não observarem, não guardarem a lei de Deus, essas pessoas também podem estar falando profecias vazias. Muito bem, vamos lá para o último, 2 Crônicas 20, 20. O que Deus deseja que façamos ao reconhecer a verdade sobre o dom de profecia. 2 Crônicas, 20, 20. Pode ler. Ela leu, abriu, levantou ali. Pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, Josafá em pé e disse: Ouvi-me, o Judas, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguro. Crede nos seus profetas e prepareis. Amém. Deus seja louvado. Muito obrigado, viu? Mais uma vez, a Bíblia diz, se nós crermos nos profetas de Deus, nós vamos o quê? Prosperar. Se você crê que existe profeta e que esses profetas foram inspirados por Deus, aqui está a palavra de Deus. Ao escrever a Bíblia diz que nós vamos prosperar. Queridos, nós da Igreja Adventista do Sétimo Dia, nós cremos nas profecias e nos profetas. Nos últimos dias, a Bíblia diz que Deus levantaria profetas para levar a sua mensagem. No decorrer do tempo, 1915, Deus levantou uma profetisa, do qual tudo que ela tem falado, tudo do qual ela tem escrito, para a honra e a glória de Deus tem acontecido e acontece. A Igreja Adventista, nós temos
o dom de profecia. O dom de profecia foi algo dado por Deus. Não foi simplesmente eu tive vontade de criar a igreja adventista e criar a igreja adventista. Não, não foi assim. A igreja adventista foi criada pelo movimento profético de acordo com a palavra de Deus. Então, esta igreja, ela se encontra dentro da profecia bíblica de Deus. E no nossos tempos, nessa geração, se levantou uma profetisa, que ela é chamada de Ellen White. E tudo quanto essa mulher falou, tudo quanto essa mulher pregou, tem acontecido. Quando as pessoas ainda não sabiam sobre o regime alimentar, que as pessoas bebiam, fumavam, essa mulher, usada por Deus, já pregava a saúde para as pessoas. As pessoas usavam o tabaco, não sabia se fazia bem ou mal, mas ela já alertava as pessoas que fazia mal à saúde. E nós temos vários livros da igreja. Ela não é a fundadora da igreja, mas ela participou na história desse movimento para a honra e a glória de Deus. E tudo quanto ela tem feito, tudo quanto ela fez, as visões que ela recebeu e que foi levada à igreja, uma parte dessas visões da nossa história já aconteceu e nós sabemos, porque nós temos o dom de profecia, nós temos o espírito de profecia. Olha, eu lembro que 8 de setembro, que aconteceu aquela tragédia nos Estados Unidos, das 2 torres. Vocês sabiam que naquele ano nós estávamos estudando a lição que falava sobre isso? Irmão, chega, me arrepio. Naquele ano, a lição ela falada sobre um acontecimento que iria acontecer. E eu, para a honra e glória de Deus, presenciei essa lição. E essa lição foi tirada no eventos finais. Olha só, né? Como é interessante, né? Como Deus usa e usou essa mulher. E hoje ainda usa através dos seus ensinos, através dos livros do qual nós temos. E que nós cremos também. E nós acreditamos e cremos que essa mulher recebeu o dom de profecia para proclamar. E algo que interessante que ela fala e falou é que todos os ensinos que ela falou não está de igualdade com a Bíblia, nem acima da Bíblia. Mas pelo contrário, Deus deu esses ensinos para que a luz menor guiasse até a luz maior que é a palavra de Deus. E eu falo para vocês que, sabe por que a igreja adventista fala sobre profecias? E bate firme nas profecias que estão se cumprindo? Porque nós temos a luz da palavra de Deus. E nós temos os livros do dom de profecia. Amém? E tudo quanto nós falamos, à luz da Bíblia, à luz da palavra, e à luz do espírito de profecia, Deus tem conduzido essa igreja, irmãos. Essa igreja não fala de si mesmo, essa igreja não fala o que quer. Como tem muitas igrejas que estão perdidas, sem rumo, sem direção, aonde o pastor abençoa um casal do mesmo sexo, 2 homens se casando e aquele pastor abençoa. Se levanta 2 mulheres para se casar, aqueles pastores se casam, casa aquelas 2 mulheres. Tudo isso não é conformidade com a Bíblia. Por isso eu digo, essas pessoas estão perdidas, sem rumo. Mas nós, para a honra e a glória de Deus, à luz da Bíblia, à luz dessa Bíblia, à luz da palavra de Deus e à luz do espírito de profecia, essa igreja tem conduzido, Deus tem conduzido essa igreja e continuará conduzindo até Ele voltar. Amém? Deus seja louvado. Vamos colocar de pé. Muito obrigado pela presença de todos. Estamos dando continuidade nessa programação. Estaremos aqui
domingo à noite, né? E a próxima semana já estamos finalizando. Para a honra e glória de Deus, queremos agradecer a presença de todos vocês. Que Deus possa, o Espírito Santo de Deus possa habitar no nosso coração. Maravilhoso Deus, o nosso muito obrigado, porque à luz da Tua palavra, Tu tens revelado para nós os falsos e os verdadeiros. Pessoas que usam a Tua palavra em benefício próprios. A Bíblia considera como os falsos cristos e falsos profetas. Mas nós estamos aqui, Pai, te pedindo o Espírito Santo, para que cada dia possa nos dar sabedoria, entendimento, Senhor, que possamos nos preparar, também preparar outras pessoas, e não nos deixar ser enganado por pessoas falando, pastores, quem seja, Senhor, que Teu Santo Espírito possa continuar guiando esta igreja até Tu voltar. Nosso muito obrigado. Fica conosco, nos despede agora nesse momento para os nossos lares. Pedimos a companhia dos Teus santos anjos para nos guardar. Pedimos a porção dobrada do Teu Santo Espírito para que possamos ficar sempre na Tua presença, permanecer sempre na Tua presença. Nosso muito obrigado. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos, não porque merecemos, mas no doce e santo nome de Jesus. Amém.